Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Algumas palavras me vêm ao Espírito com relação a essa noite e a esse tempo que temos juntos aqui. É gostoso porque Deus ele se manifesta de várias formas e eu tenho experimentado isso. Gostamos tanto quando vem, não é? Uma manifestação forte, pô. Mas também é tão gostoso quando o Senhor nos visita com uma brisa bem suave. A multiforme graça do Senhor, ela é tão ímpar e ela se manifesta, meu irmão, cada dia de uma forma, de um jeito. Esse nosso Deus, ele não segue o nosso ritual. Jesus disse, é como o vento. O Deus Espírito Santo é como o vento, ele se move, ele fala, ele vem com a intensidade que ele quer, da forma como ele quiser. É tão gostoso quando vem como um terremoto, mas também é tão gostoso quando ele vem como um vento, bem, uma brisa. E orando ao Senhor sobre o que Ele tem para falar a vocês, eu sinto que hoje é um dia dessa brisa, que Ele sopra, que Ele fala, que Ele... Sabe, aquele vento que você não sabe de onde está vindo, mas está gelando, tá? Você olha, está tudo fechadinho, mas de onde está vindo isso? Hã? Você não sabe, mas você sabe que esse vento está correndo, ele está você não... É incrível, rapaz. E você sente. Duas palavras me vêm ao coração nessa noite. A primeira forte é sobre simplicidade. Simplicidade. E a segunda é coração. Simplicidade e coração. Não estou fazendo um paralelo entre as duas. Não estou dizendo que estão interligadas. O que estou dizendo é que são duas palavras que o Espírito colocou no meu coração hoje. Simplicidade. Como se ele soprasse dizendo assim, é simples. É simples. É simples. E em seguida, de uma forma profunda, o coração. O texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, acompanhe a leitura que eu quero fazer aqui com vocês. Isso aqui é um bate-papo, é Jesus conversando com os seus discípulos, com os seus apóstolos. É um texto muito conhecido, você conhece bem. Você já leu, já estudou, já ensinou, já pregou. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo de pedir. Vocês, orem assim. E aqui ele faz uma oração junto com os seus apóstolos. Quando a gente fala sobre simplicidade, falamos sobre coração, e de repente olhamos para um texto onde Jesus nos ensina a orar, talvez a gente fique meio perdido, dizendo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra?
Mas tem tudo a ver, porque Jesus aqui, ele nos ensina estas duas coisas. Diga comigo, simplicidade e coração devotado. Eu sei que você já ouviu muitas vezes ensinamentos em cima da oração do Pai Nosso, dissecando a oração, falando sobre o que cada coisa significa e sobre o que cada ponto destes implica no que diz respeito à nossa conversa, à nossa oração ao Senhor. E na verdade, queridos, o que Jesus faz aqui é promover a simplicidade. Jesus, ele sai da complexidade e entra na simplicidade. E ele começa a trazer aos seus apóstolos, aos seus discípulos, um ensinamento muito claro, dizendo: olha, não é a forma, não é a performance, não é a oratória, não é a sua voz, a entonação, é a simplicidade, é o coração. Ah, meus irmãos, Jesus, o Rabi, o mestre, Jesus já tinha ouvido muitas orações nas sinagogas, Jesus já tinha visto muitos fariseus, escribas, saduceus, e também os apóstolos com quem Jesus estava conversando, todos eles já tinham ouvido orações lindíssimas, orações onde trechos complexos, não é, da lei, da Torá eram recitados, falados. E eu fico imaginando, até pelo contexto do que Jesus está conversando conosco, até o ponto onde eu acabei de ler, e eu consigo então entender e visualizar estes homens diante das sinagogas, diante das pessoas, começando a orar, e aquela imponação, e aquela coisa toda, e Jesus dizendo: pois bem, vocês querem aprender a orar? Vocês querem descobrir algo que vocês estão vendo que eu descobri? Isso, Jesus, é isso. O Senhor tem algo que a gente não vê naquelas orações. Tem algo na tua vida, Jesus, que a gente... e isso deve ser nos momentos onde a gente não vê. Porque, por favor, Jesus, mostra para a gente. Aí Jesus fala: claro. E Jesus apresenta para eles simplicidade e um coração devotado. E de repente, diante dessa oração, pode ser que um Judas da vida ficasse até decepcionado. A me dizer que é essa oração? É assim que tem que orar, Jesus? Sério? É sério mesmo? Esse Jesus está de brincadeira. Não é bem assim. Aqui está a fonte da sua vitória. A fonte da sua vitória não está em quantas células você multiplica. Já multiplicou ou vai multiplicar? O segredo da tua vitória não está na sua performance como cristão. O segredo da tua vitória está na sua simplicidade com relação ao seu relacionamento com Deus, no que diz respeito ao teu coração. Quando falamos de simplicidade, não falamos de algo ou um lugar raso. Não falamos de algo que é feito de qualquer maneira. Estamos falando de algo que é resultado de um coração devoto, flui com naturalidade. Quando eu estava orando, conversando com Deus acerca disso, eu fiz uma pergunta e me veio uma pergunta no Espírito, e a impressão que eu tenho é que alguns de vocês fizeram essa pergunta para o Senhor esses dias, esta semana, e a pergunta foi: por que é tão difícil, Deus? Por que é tão difícil permanecer? Por que é tão difícil fazer?
Porque é tão difícil não pecar? Por que é tão difícil, Deus? E quando me veio essa pergunta forte no Espírito, de novo o Espírito de Deus trouxe simplicidade e coração. Simplicidade e coração. E eu confesso a vocês que estava muito bagunçado isso aqui dentro da minha cabeça, no meu espírito. E num primeiro momento eu não conseguia ligar os pontos. Eu dizia: Senhor, se nem eu estou entendendo, como é que eu vou transmitir isso para o povo? Ele disse: pode falar, porque eu estou respondendo a indagações de pessoas lá. Isso é uma resposta direta à oração de muitos deles. Por que é tão difícil? Por que tanta prova? Por que tanta luta? E uma das coisas que você já argumentou com Deus: se eu tenho feito tudo certo. Eu só vou te dar uma resposta. Me diga o que Jesus fez de errado. Se você me apontar uma coisa, cai por terra o meu argumento. Mas eu sei que você não vai achar nada. Então o teu argumento não serve. Porque Jesus fez tudo certo. E foi difícil para Ele. Quando eu olho para a vida dele, eu vejo simplicidade e um coração devotado, apaixonado. Quanto mais apaixonado, quanto mais devoto, quanto mais o teu coração é apegado a este Deus, quanto mais você se relaciona de uma forma simples, constante, meu irmão, menos difícil vai ficando. Claro, temos aqui a oração do Pai Nosso. Nós já recitamos algumas vezes a oração do Pai Nosso. Talvez você tenha o hábito de todos os dias, ou pelo menos algumas vezes na sua semana, orar o Pai Nosso. E não tenho nada contra, não vejo nada de mal nisso. Você está orando a pessoa certa, não é? Pelos méritos da pessoa certa, recitando a palavra. Ore a palavra, coisa linda. Não vejo problema nenhum. Algumas igrejas, acho que é presbiteriana, eles têm o hábito de encerrar o culto, se não me falha a memória, orando o Pai Nosso. Mas quando eu olho para essa oração, dentro do contexto que o Espírito de Deus está me dando, eu começo a identificar uma oração muito diferente. Não no que diz respeito ao que está escrito, mas a forma. Eu acho que seria mais ou menos assim. E eu queria convidá-lo a orar comigo. Eu queria convidar você a entrar no teu secreto e, diante da simplicidade que o Senhor tem e quer e está pedindo para a gente, talvez hoje o Senhor tenha algo que é bem didático para o seu coração, bem prático. Talvez você esteja se sentindo tão inferior porque tem se concentrado na sua performance. Mas Jesus está dizendo assim: vá para o seu quarto, fecha a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que te vê em secreto te recompensará.
Eu imagino a oração do Pai Nosso. Jesus fazendo isso no secreto. De uma forma um pouco diferente. Pai, confesso, Deus, que muitas vezes é difícil chamá-lo de Pai. Porque a visão que acabei aprendendo e que por muitas vezes eu vi é de um Deus muito severo. Mas obrigado porque o Teu Espírito tem me revelado Tua paternidade. Ah, como é gostoso poder Te chamar de Pai. E a cada dia, Senhor, eu quero crescer nessa intimidade, onde o meu coração descansa, só de poder pronunciar Pai, quando eu elevo o meu pensamento até o Senhor. O Senhor habita num lugar cheio de glória. Tu estás assentado num lugar alto, sublime. Muitas vezes, Pai, eu me pego pensando, imaginando como que é o céu. É um lugar de muita santidade, de muita luz, de muita beleza. Santo é o Teu nome, Pai. O Senhor é um Pai tão amoroso que quer repartir e nos levar a viver esta santidade, que é um atributo do Senhor. Meu Deus, o Senhor não se cansa de nos presentear, não é, Pai? Santificado seja o Teu nome. Pai, para que isso aconteça, é necessário que o Teu reino avance. Tem sido tão difícil viver a vida aqui. Só há uma forma de sermos vitoriosos a cada dia, de avançarmos, e a única forma que eu vejo é o Teu reino sendo manifestado aqui na terra. Manifesta o Teu reino aqui, Pai. Seja feita a Tua vontade, aqui na minha terra, na minha cidade. Mas começa, Pai, essa obra no meu coração. Pai, o Senhor tem suprido todas as coisas. Eu tenho pedido tantas coisas que não são importantes e me esqueço até de pedir aquilo que é básico do hoje. Temos pedido, eu peço, Deus, tantas coisas pensando no futuro, projetando o futuro, e me esqueço de viver o dia de hoje. Dá o pão de hoje. Me ajuda, Senhor, a acordar. Me ajuda, Senhor, me dê ânimo, me dê alegria no trabalho, me dê tudo que eu preciso, Senhor, para que através do meu trabalho o Senhor venha a prover o pão. Obrigado pela minha saúde, obrigado porque o Senhor tem me dado um trabalho. Obrigado porque de uma forma tão extraordinária o Senhor tem me dado além do que eu poderia imaginar.
Deus, tem uma área no meu coração que é tão difícil. O teu perdão me constrange. Porque quando na minha natureza humana eu olho para aqueles que me ofenderam, minha primeira reação é de revidar na mesma moeda. Pai, é muito difícil para mim. Tem pessoas que me fizeram sofrer, chorar. Tem pessoas que fizeram pessoas a quem eu amo sofrerem. E Senhor, do fundo do meu coração, eu não tenho vontade de perdoar estas pessoas. Por isso que eu estou aqui, Pai. Enche meu coração com o teu amor. E me ajuda a perdoar aqueles que me ofenderam. Para que, como o Senhor me perdoou, com o mesmo amor, eu consiga perdoar aqueles também que fizeram mal para mim. Oh, Pai, há uma outra área que eu quero pedir ao Senhor. Não há um dia sequer que a tentação não bata a porta. Quando eu olho para a Tua palavra, os Teus preceitos são tão extraordinários. E a primeira palavra de acusação que vem no meu coração é que eu não vou conseguir. Todo dia há uma tentação. A tentação do orgulho. E a minha carne se sente atraída, Pai. Mas eu clamo ao Senhor, que o Senhor me fortaleça para que eu não caia nessas tentações. Eu já me apeguei às Tuas promessas, onde elas dizem que jamais serão mais fortes, a ponto que eu não possa suportar. E o Senhor vai me dar um livramento para cada uma delas. Eu me apego às Tuas promessas, Pai. Perdão pelas vezes que sucumbi diante dessas tentações. Mas no dia de hoje, me fortaleça. Porque eu sei que o inimigo ele vai tentar. Mas hoje, me fortaleça para que não caia nelas. O Senhor já sabe que amanhã eu vou estar aqui de novo orando, pedindo a mesma coisa. E assim serão todos os dias. Porque ai de mim se não passar um dia na Tua presença, clamando, pedindo. Todo dia, Senhor, a tentação vem. Então me fortalece hoje. Me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Oh, Pai, me livra do mal. Eu quero viver o Teu reino. Quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para ver a manifestação do Teu poder. Oh, meu Pai, pois todas estas coisas pertencem a Ti. Obrigado, porque sei que Tuas palavras não podem cair por terra. Eu já Te agradeço pela vitória, pela provisão,
E que mesmo sendo um Deus tão tremendo, grandioso, o Senhor se preocupa e para me ouvir e me atende. E colocou do teu Espírito em mim que me fortalece. É a oração que eu faço hoje. E o Senhor sabe que a repetirei amanhã. E depois de amanhã. E todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4. O versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Filho meu, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. E é simples. Ele só quer o teu coração, mais nada. Quanto mais simples você entende, mais dependente você vai ser. Quanto mais você entender isso, querido, você não vai conseguir passar um dia longe dele. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, livra o teu coração daquilo que quer roubar a simplicidade do teu relacionamento com o Pai. Guarda o teu coração do que quer roubar isso de você. A tua vida depende do teu coração. A tua vida depende do teu... Guarda o teu coração. É simples. Essa oração de Jesus é um testemunho da simplicidade dele no relacionamento com Deus. Quando ele termina a oração dele, eu fico imaginando os apóstolos dizendo, mas já acabou. Eu fico imaginando Jesus pensar, por que vocês acham que seria diferente? Se é simples e é de coração. Quando você coloca isso numa complexidade, você começa a parar de fazer, porque acha que Deus não vai aceitar. Eu sei que temos falado sobre tempo com o Senhor. E às vezes você não consegue dar 1, 2 horas do seu dia. E aí, como você não consegue, acha tão complexo, você também não dá o que é simples. E aí você perde o que na verdade o que Deus espera. Filho, guarda o teu coração, dele depende a sua vida. Filho, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Todas as vezes que as orações de Jesus foram registradas, elas eram muito objetivas e simples. Quando ele ia expulsar um demônio, era simples, era uma palavra de autoridade.
simples, objetiva. Vamos aprender mais com Jesus. Vamos buscar em nosso relacionamento com Deus cada vez mais simplicidade e um coração totalmente entregue, comprometido, devotado. Na verdade, a simplicidade vai fluir disso. Que o Senhor aplique essa palavra no meu espírito e no seu. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos. E você que disse ao Senhor, perguntando a Ele por que é tão difícil, Ele disse: porque você está complicando o que é simples. Simplifica, que fica mais fácil.